E hoje a Laís vai falar para nós que o Senhor Jesus te abençoe. Como o Henrique falou, meu nome é Laís, eu sou médica, sou filha dos meus pais ali, né? Sou casada com o Pedro, tenho 2 irmãs, Ana Clara e Carol. Não sei quem já conheceu elas, né? Eu sou médica, né? Como eu falei, não me interesso assim em seguir a psiquiatria, não é nenhuma área assim na prática médica que me chama muita atenção. Mas esse tema de depressão e suicídio, eu sinto que está muito em alta fora da igreja. Dentro da igreja não chegou, parece que não chegou ainda, sabe? A gente não conversa sobre no ambiente da igreja. A gente não fala sobre depressão, sobre suicídio, então nem se fala, né? A gente não fala sobre isso, a gente não tem o costume de falar no ambiente da igreja. Isso me deixava incomodada e eu comecei a estudar sobre isso, fiz, né, essa palestra. Primeiro eu falei lá na minha igreja, depois no acampamento e agora eu estou vindo aqui falar para vocês. Então, o que eu queria trazer era essa discussão para a gente. Porque quando a gente ouve muito falar sobre um tema, sobre pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente acaba trazendo conceitos e verdades que às vezes não condizem com o que a gente pensa. E a gente acaba levando, né, para a gente que aquilo ali é o certo. Aquela ideia que a gente tem sobre depressão e suicídio do mundo, a gente traz como certo porque é a única informação que a gente tem. Então, hoje eu vou falar, né, sobre esse tema. É um tema bem complicado, assim, é um tema sensível, principalmente suicídio, né? E também eu queria falar que eu não estou falando, o objetivo de eu começar a estudar sobre isso e falar sobre isso, nem é para as pessoas que sofrem de suicídio, assim, elas nem são o meu público principal que sofrem de suicídio, que sofrem de depressão, né? Mas sim para aquelas pessoas que nunca passaram por isso, mas que não sabem lidar com quem passa. Não sabem entender o que aquela pessoa está passando, não sabem lidar com as emoções do outro. E a gente, como igreja, como cristão, a gente precisa entender depressão e precisa saber lidar com isso e ajudar aquelas pessoas que estão passando por isso. É o nosso papel, nós somos chamados para isso. O Espírito Santo, ele é consolo, então a gente está aqui como nós somos as mãos de Jesus, né, os pés, a gente está aqui para consolar uns aos outros. Então a gente precisa saber lidar com o nosso irmão do lado que está passando por isso e às vezes a gente nem sabe. Tá? Então, vamos começar. Antes eu queria orar, né, de novo, para a gente calmar o coração. É um tema bem delicado para algumas pessoas, para as outras pode não ser, mas para algumas pessoas é. Né? Tem gente muito próxima que passa por isso, tem gente aqui que pode passar por isso. Então, para que Deus fale exatamente, me use para falar exatamente aquilo que vocês precisam ouvir, o que a gente precisa conversar. Tá? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abrindo o coração de cada um aqui agora, Pai. Ó Deus, me usa, Pai, da maneira que o Senhor achar devida, Pai. Ó Deus, que esse momento aqui agora, Deus, seja para cima de tudo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Eu tenho aqui, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou ficar? Mas tem aqui na minha frente. Ana Clara, que a Ana Clara estava assim, ó, você vai ter que ficar olhando para o lado, mas não, que é chiquérrimo. A gente vai começar primeiro, né, falando o que é depressão. Às vezes a gente tem um costume de misturar o sentimento depressivo com a doença depressão, e são coisas totalmente diferentes. Tem dias que a gente está depressivo, isso pode acontecer. A gente está triste, né? Esse sintoma de tristeza, ele é normal. Então, a alteração de humor é diferente da doença depressão. Depressão é uma doença que é uma síndrome que tem vários sintomas, além da tristeza profunda. Então, a gente tem que entender que a tristeza e a alegria elas vão colorir nosso fundo emocional. Gente, ninguém é 100% feliz, como também ninguém é 100% triste. Não, assim, desde a hora que a criança nasce, ela já começa, nos primeiros dias dela, a passar fome, às vezes, por isso que ela chora, a ter cólica. Então, ela já tem momentos de sofrimento físico, de sofrimento emocional. Quando chega em certo mês, né, da criança, ela sofre de doer mesmo assim, o coração, porque ela descobre que ela e a mãe não são uma pessoa só.
Então, a gente passa por tristezas ou desafios emocionais desde criança. Ninguém é 100% triste e ninguém é 100% feliz. Isso é normal. Tá? Tem uma coisa também que é muito normal, que é a tristeza maior que o ser humano pode passar, né? Uma das maiores dores emocionais que a gente passa, que é o luto. O luto é um sentimento normal e ele existe para ser vivido e sentido. É normal ter luto, é normal chorar, é normal sofrer pela aquela pessoa querida que a gente perdeu. Um luto ele pode durar, um luto saudável, até 2 anos. Então, assim, é uma fase para ser vivida, é uma fase normal que não tem nada a ver com depressão, tá? Com a doença depressão. O luto ele tem fases que a gente passa, sabe? E sentir ele é normal. Tá? Então, são coisas que eu queria diferenciar. Então, o que vai ser a depressão? A depressão ela vai ser uma alteração de humor, mais alterações cognitivas. Então, a gente vai ter um conjunto de sintomas. E deixa eu te falar, tem gente que sofre depressão que nem tristeza tem. Tem paciente que chega no consultório e a primeira coisa que ele reclama não é tristeza. Ele reclama, às vezes, tô tão desanimado. E aí, você tá triste? Não, eu só tô triste. E aí ele fala todos os outros sintomas que nós vamos falar. Mas, às vezes, nem tristeza a pessoa tem e está sofrendo, sim, de depressão. Então, depressão não tem nada a ver com esse sentimento de tristeza ou de luto que a gente possa passar na vida. Mas é uma doença, uma síndrome que unem vários sintomas. Pode passar para mim. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas psíquicos da depressão. O primeiro é o humor depressivo. Gente, eu queria falar aqui, né, que igual para vocês, que essa tristeza da depressão, gente, é uma tristeza, quando ela está presente, é uma tristeza profunda, é uma tristeza que dói a alma, é uma tristeza que dilacera, a pessoa sofre com aquilo em um ponto que a gente não consegue estimar quando a gente está de fora. Aquela dor que a pessoa sente, ela é palpável, ela consegue sentir fisicamente de tão forte que é aquela tristeza. Então, por isso que quando a gente está de fora, a gente não vai entender mesmo. Porque para a gente, às vezes a gente acha, gente, é isso que está causando? Esse motivo que está gerando essa tristeza toda, a gente nunca vai entender. Mas para a pessoa, aquela é uma das piores dores que ela já sentiu na vida. É uma tristeza que corrói, dói o peito. Ela está no fundo do poço sentimentalmente. É o pior lugar emocional que uma pessoa pode se encontrar. É quando ela está em depressão e quando ela apresenta essa tristeza. Então, o primeiro sintoma, né, psíquico é esse humor depressivo. Aí a gente vai ter a autodesvalorização, ela se sente desvalorizada, culpada. É um sentimento péssimo. Realmente está no fundo do poço. O segundo sintoma é a redução do prazer, é um que está muito presente. Eu acho que é um dos sintomas mais presentes na depressão, assim, no dia a dia que a gente vê. Que é o paciente, ele chega e fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu atendi uma vez no Sersan, né, que é o CAPS, uma mulher que ela chegou e falou assim, olha, as filhas dela falaram assim, ela amava ficar conversando com as vizinhas na porta de casa. E hoje ela não gosta mais. Eu chamo, bora lá conversar com as vizinhas, sentar lá na porta de que ela, não. Então, o principal sintoma que a gente vê é essa redução do prazer. A pessoa ela para de sentir prazer naquilo que ela amava fazer. Então, aquilo que gerava muito prazer para ela, deixa de gerar. Fazer comida, a gente vê muito isso em idoso, ou em mulheres, né, que amavam cozinhar para a família, amavam fazer comida para os filhos, para os netos, e do nada ela não gosta mais, não vê mais aquele prazer, não vê mais alegria naquilo. Então, e pode estender para várias coisas. O homem amava jogar bola, não gosta mais, não consegue, não vê mais. Aquilo ali não traz muito aquele entusiasmo para ele. Então, esse é um sintoma psíquico também. O outro é a fadiga. Esse eu falo que todo mundo tem um pouquinho, né? Muito cansado, tem uma sensação que está perdendo energia para tudo. Aí faz um trenzinho ali, vai ali na igreja, já volta, parece que correu de uma maratona, aí quer dormir, só quer ficar em casa, aí chove, aí acabou. Choveu, aí que eu não saio mesmo. Então, assim, é uma fadiga mesmo. Esse aí todo mundo tem um pouco, às vezes, né?
Mas essa fadiga da depressão, ela é grande, a pessoa fica cansada, ela sente até dor no corpo, de tão cansaço que ela sente, tão cansada que ela sente. Outra é a diminuição da capacidade de concentração. A tomada de decisões dessa pessoa fica comprometida, ela não consegue concentrar. Quando a gente tem adolescente, né, gente, porque adolescente também fica deprimido. Criança também sofre de depressão. Adulto, velho, novo, casado, solteiro, todo mundo. Então, em adolescente, a gente vê principalmente esse problema na escola, ele não consegue concentrar. Gente, só cuidado, que quando eu falo algum sintoma de depressão, não quer dizer que todo mundo que tem fadiga tem depressão. Senão, né, geral aqui. Não quer dizer que todo adolescente que diminui a concentração na escola quer porque ele está deprimido. Não. Mas pode ser um sintoma de depressão. Então, o deprimido ele fica com dificuldade de concentrar. Ele não consegue focar a atenção dele, tomar decisões. Qualquer decisão. Que roupa eu vou na igreja? Se torna a decisão mais difícil para ele. Ele não consegue. Essa eu também tenho. Eu estou com essa também. Começando a ficar preocupado. Então, qualquer decisão fica difícil para ele, porque ele não tem... Ele tem essa capacidade de concentração diminuída. E a gente até vai ver por quê. Pode passar, por favor? Tá. Agora, os sintomas fisiológicos. Primeiro é a alteração do sono. Isso daí também está presente muito nos pacientes que a gente vê. E pode mudar muito. Tem paciente que tem insônia e tem paciente que não consegue parar de dormir. Mas o que a gente mais vê é o horário invertido. De noite ele não consegue dormir e de dia ele não consegue acordar. Porque de noite ele não consegue dormir. Por isso que, assim, vocês podem ver que geralmente a gente usa sempre um remédio de depressão, né? Quando a pessoa está tomando, tem sempre um remédio para ajudar a dormir. Porque a gente tem essa alteração de humor muito marcante nas pessoas deprimidas. Então, elas têm dificuldade de dormir à noite e de dia a cama é o melhor lugar. Até porque a gente vai ver também que ela vai ter um retraimento social. Então, quando ela dorme, ela não precisa conversar com ninguém. Então, isso é melhor. E de noite não tem ninguém para ela conversar. Então, é ali que ela quando ela gosta de ficar mais ativo, né, mais acordado. Segundo, alteração do apetite. É esse que todo mundo gostou, né, do meu caso. Gente, mas esse caso... Teve gente que me perguntou depois do acampamento se eu tinha inventado. E a pessoa perguntou assim, você inventou, né? Eu falei assim, gente, eu não inventei. Eu vou contar aqui de um caso que eu atendi e que eu não inventei. Isso aconteceu mesmo. Não estou inventando só para usar na palestra. Eu era acadêmica e eu atendia na clínica de medicina do trabalho. Alguém já foi atendido nessas clínicas? É só, tipo, tem doença que você toma remédio todo dia? Não. Tem alergia? Não. Tem chance de estar grávida? Não. Como é que é? Toma qual remédio? Nenhum. Já fez cirurgia? Não. Beleza, apto. É isso. Aí mede sua pressão e tá tudo bem. Então, eu estava fazendo isso. Então, as pessoas chegavam lá e tem alguma doença que você toma remédio todo dia? Aí essa paciente falou assim, não. Aí eu já ia para a próxima pergunta, né? Que estava fazendo aquelas perguntinhas. Aí ela virou para mim e falou assim, eu tenho uma coisa. Aí eu falei, o que você tem? Eu era acadêmica, então acho que estava no 7º período. Aí ela virou para mim e falou assim, eu como sabonete. Aí eu falei, eu estava bem escrevendo. Eu lembro até hoje da sala e tal. Eu estava escrevendo assim, aí eu falei assim, quê? Aí ela falou assim, é que eu como sabonete. Aí eu falei assim, eu com a mesma palestra e o Fernando com as mesmas piadas. Isso mesmo, Fernando. Tá ajudando a ficar igualzinho. Gostei. E aí, aí eu falei assim, você come sabonete? Ela falou assim, eu como sabonete. Eu perguntei, aquele sabonete? Tipo assim, vai que na comunidade dela, sabonete é uma carne, né? Sei lá. Aquele sabonete mesmo? Ela falou, o que acontece? Ela falou assim comigo, é porque tinha uma época da minha vida que eu estava muito triste. Eu tinha terminado um relacionamento, perdido o emprego, e eu estava chorando muito. Aí eu fui tomar banho. E aí ela disse que foi tomar banho e começou a passar o sabonete e aquele cheiro invadiu, assim, ela. Aquele cheiro de sabonete. Ela, nossa, que cheiro gostoso. E parecia que aquele cheiro estava abraçando ela.
Aí ela falou assim, nossa, que cheiro bom, meu Deus, estou muito confortável aqui. E aí ela pensou, né, eu vou lamber o sabonete. Aí deu uma lambidinha no sabonete. Aí ela disse que na hora começou a arder assim, mas ela gostou tanto daquela sensação que trouxe para ela, e aí ela começou a lamber. E aí toda vez que ela ia tomar banho, ela lambia o sabonete, ficava lambendo enquanto tomava banho. Aquilo lá era o momento dela de paz. Aí ela falou assim para mim. Só que eu comecei a achar estranho. Eu falei, não, ainda bem, né? Que ela começou a achar estranho. Eu comecei a achar estranho eu usar o mesmo sabonete que eu tomava banho para lamber. Aí eu falei, isso que você achou estranho. Ela falou, aí o que eu fiz? Pensei, parou de lamber o sabonete. Não, eu comprei outro sabonete, porque aquele lá ficava o sabonete de eu lamber. E aí, o sabonete de eu usar para tomar banho. Aí ela começou a comprar outro sabonete, e enquanto ela tomava banho, ela pegava o sabonete dela de lamber e ficava lambendo. Só que aí ela disse que lamber já não satisfazia mais ela. E aí ela começou a comer. E que atualmente, né, na época da consulta, ela comia sabonete igual manga. Ela falou, ela usou essa comparação. Que ela chegava do trabalho, sentava na TV. Sabe como é que eu como manga? Tipo assim, eu não como manga, eu não gosto. Mas meu pai, geralmente, ele pega a manga e vai partindo assim, né? E vai comendo. Ela falou que fazia isso. Ela sentava na frente da televisão com uma faca, ia partindo e ia comendo. Ia partindo e ia comendo. E aí ela começou a comer muito sabonete. Ela comia 3 por dia. E, inclusive, ela levava para o trabalho. Só que ela começou a ficar preocupada que ela comia escondido no banheiro no trabalho. Quando ficava muito estressante, ela ia lá, corria e comia o sabonete. E aí ela parou de levar para o trabalho, aí ela comia um pouco antes de sair, e agora ela estava conseguindo comer só depois que chegava em casa. Que depois que ela chegava do trabalho, ela não conseguia não comer. Tipo o povo que fala assim, não, tem que tomar uma garrafinha de cerveja. E a pessoa, tipo, eu tenho que comer um sabonete. Aí ela comia um sabonete sempre quando voltava do trabalho. Aí eu falei, né, eu comecei a ter várias ideias assim para tentar fazer ela parar de comer. Aí eu falei, você já tentou trocar, tentou parar de comprar esses sabonetes assim, trocar por líquido? Líquido você bebe, né? Assim vai que. Aí ela falou assim, não, líquido não, tá doida? Beber sabonete líquido? Não, líquido não, é só o sabonete mesmo. Aí eu falei assim, por que você não troca? Aí ela falou assim, Eugênia. Eu acho que ela pensou, não, acha que eu nunca tive essa ideia, né? 1 ano comendo sabonete. Eu já tentei, só que eu cheguei num dia que eu estava tão estressada que eu fui lá e peguei o primeiro sabão que eu achei, e era aquele sabão de coco em barra de lavar roupa. Aí ela disse que passou mal com esse sabonete, com esse sabão. Aí ela passou mal e aí ela voltou a comprar sabonete mesmo, que era melhor do que ela passar mal. E aí ela até falou assim pra mim que ela ia no supermercado e ela ia comprar outras coisas, mas do nada ela já estava no corredor de sabonete, olhando, e o melhor que ela falou que era o da Palmolive, um azul que tinha. Mas eles pararam de fabricar, um treco assim, e aí ela gostava agora do verde. Gente, ela falou isso mesmo, eu não tô brincando. Aí eu falei com ela, conversei, falei assim, olha, você tinha que buscar uma ajuda psiquiátrica, comer sabonete não é normal. Ela falou, eu sei, no começo ardia muito, machucava, mas depois ela acostumou. Aí eu falei com ela, né, orientei, enfim. Mas contando isso para vocês verem como que a depressão ela pode alterar a forma que a gente olha para a comida. Gente, pode... E aqui, eu já, uma vez, né, assim que aconteceu, eu contei, não sei para quem, só sei que chegou aos meus ouvidos uma pessoa próxima que comia sabonete. Ela não comia, ela ainda estava no estágio de lamber. Ela lambia sabonete. Eu conversei com ela, né, mas só para vocês verem que normal é forte, né, mas acontece. Então, assim, eu uso esse caso para vocês verem como que a depressão, né, influencia na forma que a gente olha para a comida. Então, não estou falando que pacientes depressivos ou pessoas com depressão vão ter hábitos extremos de compulsões, né, ou distúrbios alimentares, não necessariamente.
Mas a depressão, ela muda o jeito que a gente olha para a comida. Tem pessoas deprimidas que não conseguem comer, como tem pessoas deprimidas que têm compulsão alimentar. Do nada, elas não comem, o dia inteiro elas não comem nada, chega de noite, elas comem tudo que está na frente. Então, pode gerar obesidade, né? Então, a gente tem vários problemas relacionados à alteração do apetite com a depressão. E, por último, né, um sintoma fisiológico é a redução do interesse sexual. Da mesma forma que ela não sente prazer naquilo que dava antes, não, na relação sexual, muito menos. E para a mulher isso fica muito mais difícil. Sabe? A mulher ela já tem mais dificuldade de ligar o interesse sexual, né? De desligar, na verdade, o interesse sexual com a emoção. O homem ele tem mais facilidade de interromper esse vínculo, né? Entre o que ele está sentindo com o interesse sexual dele. A mulher ela liga mais. A mulher ela dificilmente vai ter prazer com um homem que ela está brigado, que está com alguma coisa engasgada, que ela não consegue. Tem que falar primeiro. Então, assim, ela não consegue desligar, ela tem essa dificuldade. Não estou falando que toda mulher é assim, mas a mulher ela tem mais dificuldade de desligar. O homem não. O homem, meu filho, pode estar brigado, pode estar com raiva, que ele ainda tem interesse pela mulher. Então, ele tem mais facilidade. E quando a mulher, principalmente, sofre de depressão, esse interesse dela diminui assim demais. E muitos maridos, né, ou pessoas que estão do lado, não entendem isso. E acaba dificultando mais, levando mais a pessoa para o fundo do poço. Então, esse é um sintoma muito importante. E que homem também tem. E o homem, quando apresenta esse sintoma, é frouxo, olha aí. Não está aguentando mais nada. E a mulher também faz isso, né? Então, a gente tem que saber lidar. Tem que entender. A gente não está casado, né, para ter o melhor do outro só. A gente está ali para ser o melhor para o outro. Então, isso é um sintoma muito presente na depressão que acaba com vários casamentos. Porque as pessoas não têm a sensibilidade de perceber que aquilo não é sobre ele. Quando a gente vê que o nosso parceiro não tem mais interesse na gente acha que é sobre a gente. Mas, às vezes, é sobre ele. Entendeu? É ele que está com algum problema que você precisa ajudar a tratar. Então, esse é um sintoma muito, muito presente na depressão. Pode passar, Rafael. Agora, as evidências comportamentais, né, presentes numa pessoa deprimida. Primeiro, é o retraimento social, que eu já falei um pouco. É aquela pessoa que ela era super ativa, era amiga de todo mundo, do nada ela não quer mais. Começou a ter preguiça de gente. Não quero mais, minha bateria social zerou. Ela sempre arruma uma desculpa para sair. Os amigos ficam chamando. É aquele adolescente que antes conversava com todo mundo, aí fica chamando agora não quer mais. Ela fica totalmente retraída socialmente. Conversar com alguém, se socializar, é o pior castigo de uma pessoa deprimida. Aquilo ali, para ela, com muita gente, então, é horrível. Outra coisa é crises de choro do nada. A pessoa com depressão, às vezes, ela está lá bem, e ela começa a chorar, ela não consegue parar de chorar, e não estou falando... Aí todo mundo, eu tenho também, no TPM, meu Deus. Gente, eu acho que eu estava no TPM essa semana, eu estava lá na Pampulha, sentei no chão, aconteceu uma coisa tipo assim, mínima, e eu não conseguia parar de chorar. No chão da Lagoa da Pampulha. As meninas estavam comigo e eu não conseguia, escorria e não conseguia parar de chorar. Então, assim, não estou falando desse tipo de... É normal essas alterações de humor na mulher. Mas de pessoas que estão normal e chora, não sabe dizer o porquê, está sempre muito choroso. Esse é um sintoma também. E, por último, e o nosso sintoma mais grave, são comportamentos, ideias, planejamento suicida. Gente, não é normal você pensar em como você poderia morrer. Isso é um sintoma de uma depressão grave. E pessoas com depressões graves, elas pensam isso o dia inteiro. Como elas poderiam acabar com a vida delas. Como essa dor poderia ser interrompida da maneira mais fácil. Então, planejam, pensam em estratégias, pensam em formas. Isso não é normal, isso é sintoma de depressão. E se não interromper, se não tratar, vai acontecer. Tá? E a gente vai falar disso também. Pode passar. Então, agora, essa é uma das partes mais importantes, que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Pode passar, que são as causas da depressão. A gente tem mania de achar que a causa da depressão ela é única. Falava muito da queda de serotonina. Isso não existe. Dosar serotonina caiu lá na década de 30.
Então, assim, dosar serotonina não é mais algo que a gente usa. Não tem a ver com queda de serotonina. Como não tem a ver com nenhuma causa única. Depressão é impossível a gente ter um paciente deprimido por uma causa. Não existe causa única. Fulano de tal está deprimido porque perdeu o marido. Não, impossível. Fulano de tal está deprimido porque terminou. Impossível, porque perdeu o emprego. Não. Nós vamos ver que são vários motivos. Primeiro é a genética. Eu contei a história, né, da Joana. A Joana, ela era uma paciente, né, que ela era uma paciente que tinha mais ou menos uns 40 anos e foi atendida. E aí ela estava passando por uma depressão forte. E aí a gente começou a conversar com ela. E ela começou a contar a história dela. Ela nasceu, né, numa família que era o pai, a mãe, e a mãe dela trabalhava demais. Trabalhava e o pai também. E aí a mãe dela engravidou. A mãe dela usava métodos contraceptivos, só que falhou e aí engravidou da Joana. E aí, aí a mãe, ela parou de trabalhar para poder cuidar da Joana, porque o pai trabalhava demais. E a mãe era tudo para ela, ajudava no para-casa, era super presente, né? E o pai, ela não tinha muita relação, porque ele trabalhava muito. Aí, o que aconteceu? Quando ela fez 7 anos, a mãe dela engravidou do segundo filho. E aí, quando ela engravidou, teve o bebê, depois do parto, ela teve depressão pós-parto. E a mãe dela ficou muito mal, não conseguia fazer nada, não conseguia sair do quarto. Isso a Joana tinha 7 anos. Não conseguia socializar, só ficava no quarto. Ela não conseguia ter contato nem com a bebê, que ela teve filho, que ela tinha, né, tido pouco tempo. E aí a avó da Joana veio ajudar a cuidar, só que a avó da Joana cuidava do bebê mais novo. E a Joana passou a ser negligenciada. Ninguém tinha tempo para dar atenção. A mãe, que era aquele suporte emocional, não estava mais disponível, não conseguia mais essa atenção. E aí a Joana começou a ir muito bem na escola. E ela percebeu que quando ela tirava nota boa, o pai dela dava parabéns para ela. E aí ela começou a se agarrar nesse parabéns. Esse parabéns era a melhor coisa que ela tinha. E aí ela começou a focar todas as forças nela no estudo. E aí ela começou a estudar. E aí quando ela tinha 18 anos, ela passou em Direito, na Faculdade Federal. E o pai dela ficou assim, super orgulhoso. E aquilo ali foi o melhor momento da vida dela, quando ela passou na faculdade. E ela começou a fazer faculdade, e ela já conseguiu um estágio na faculdade de Direito, em um escritório muito top. E aí ela trabalhava, estudava, e só trabalhava, estudava. Sempre que ela ganhava algum reconhecimento, o pai dela ainda dava parabéns. Era aquele momento de tensão que ela tinha. A mãe dela acabou se distanciando, os pais, né? Ela morava numa cidade grande, os pais na cidade pequena, não tinha contato com a família, com o irmão também, que ficou no interior. E aí, sempre que os pais sabiam de alguma coisa, ligavam para ela para dar parabéns. Aí, ela ficou trabalhando, e 10 anos depois começou a pandemia. E na pandemia, a empresa dela perdeu muito dinheiro. E eles tiveram que demitir os funcionários, e a Joana foi uma das demitidas. E aí, quando ela foi demitida, o mundo dela caiu. Aquilo ali, para ela, acabou. Ela não conseguia fazer nada, ela entrou em uma depressão profunda. Ela não saía do quarto, ela não conseguia socializar, ela não conseguia comer. E aí ela conseguiu um trabalho online, né? Só que ela não conseguia trabalhar, aquilo lá ela não conseguia render o jeito que ela conseguia. Ela só vacilava no trabalho, ela só errava, ela não conseguia ganhar nada, resolver nenhum caso, e aquilo ali foi entrando em depressão. E ela ficou muito mal, ela emagreceu muito, ela não conseguia fazer nada, e aí ela buscou ajuda depois de muito tempo de depressão, 1 ano e meio, mais ou menos. E aí a gente conversou com ela, né? O médico conversou com ela nesse atendimento, e começou o tratamento medicamentoso, só que a maioria dos medicamentos na depressão, eles não fazem efeito rápido.
sei se alguém já precisou tomar alguma vez, o médico já explicou, eles demoram mais ou menos de 15 a 20 dias para começar o efeito. Então, a primeira coisa que tem que falar é, olha, eu vou te dar esse remédio, mas você não vai melhorar. Só que você não pode parar de tomar. Tem que tomar. A gente garante que daqui a um tempinho você vai se sentir melhor. Só que pode ser que nesse período, alguns pacientes eles têm declínio. Em vez de continuar igual, eles pioram para depois melhorar. E a Joana começou a tomar, não via melhora, parou de tomar. E aí, depois de 2 semanas mais ou menos, ela já tinha parado de tomar remédio, não conseguia fazer nada. Joana, aos 40 anos, comete suicídio. E aí acaba a vida da Joana. Então, gente, eu estou usando essa história, né, para a gente entender quais são as causas da depressão. Será que a Joana se matou, tirou sua própria vida porque ela perdeu o emprego? Não foi por causa disso. Então, vamos falar da primeira causa. A primeira causa é a causa genética. Quando a gente tem depressão na família, pai ou mãe que já tiveram depressão, a gente aumenta 2 vezes a nossa chance de desenvolver. Pai, mãe e avós, ou avó ou avô na família, então você teve um pai que teve depressão e um avô, por exemplo, aumenta 3 vezes a sua chance de ter depressão. A Joana tinha genética a favor dela? Tinha. A mãe dela teve depressão pós-parto, então aumentava 2 vezes a chance dela de ter. Então, a genética é como se fosse um solo. Para você plantar uma semente, você tem que ter um solo favorável, né? Só que floresce alguma coisa num solo sem semente? Não. Então, a genética é aquele solo. Se não tiver a sementinha, não vai gerar nada. Mas a Joana tinha o solo. A segunda causa é estresse na infância. E eu sempre falo nesse ponto que não é qualquer estresse. É estresse tóxico. Às vezes a gente leva uma coisa que o mundo está falando muito sobre depressão, nesse ponto de estresse na infância. Ele fala que a criança não pode passar por nenhum tipo de estresse, porque vai comprometer a vida emocional dela. Só que não é isso. Esse estresse aqui é estresse tóxico. Falar não para uma criança não é estresse. É necessário, porque senão a criança ela vai entender que tudo na vida é um sim. Então a criança ela tem que ouvir não. Ela tem que saber que tem coisas que ela não vai querer. Ela tem que entender que não é em qualquer lugar que ela pode gritar, que ela pode chorar, que ela pode espernear. Ela tem que entender isso. Porque senão quando ela for adulto e ela não puder chorar e gritar em qualquer lugar, no trabalho, não poder chorar a qualquer hora, ela vai achar que aquilo ali é por causa dela, que ela está sendo perseguida, que aquilo ali é um problema. A criança ela precisa de limite. Isso é importante, isso não é um problema para a depressão. Qual que é o problema? É aquele estresse tóxico, aquilo que a Joana passou, a negligência, a não correção, não ter ninguém para instruir. Eu até falo, né, aquele beijo depois que a criança machuca é a principal coisa. Não é a criança machucar e você brigar com quem machucou ela, gritar, se o coleguinha empurrou, vai lá e grita com ele, bate na cadeira, vamos bater nessa cadeira, pá. Já viram isso? Já vi. A criança bate aqui, aí a gente, vamos xingar a mesa, pá, e bate na mesa. Não, qual que é? As pessoas vão machucar seu filho. Só que o que acontece? Sabe qual que é o melhor? É o beijo que você dá no machucado. Ela entende que ela vai passar, sim, a vida inteira por situações difíceis. Mas sempre vai ter você ali para beijar o machucado dela. Isso é importante. Isso é lutar contra o estresse tóxico. É ser presente, é falar não. Então, a Joana ela não tinha essa pessoa na infância. Ela perdeu aquela conexão que ela tinha. Ela tinha alguém só para parabenizar quando ela tirava nota boa. E para falar que ela estava errada. E para beijar o machucado quando ela machucava. Então, isso é importante. Estresse na infância é uma das causas de depressão. Quando a criança ou a pessoa passa por muito estresse tóxico, esse estresse ruim, a gente começa a liberar muito cortisol. E aí a gente tem o terceiro motivo. Esse que é o aumento do cortisol, alterações neuronais. Lá no nosso corpo, no nosso cérebro, a gente tem 2 partes muito importantes, que é a amígdala e o hipocampo, que fica lá no cérebro. A amígdala, tem 2 amígdalas, a do cérebro e essa daqui. Não é essa daqui, a que a gente vê, né, que dá amidalite, não.
É a lá do cérebro. A amígdala ela é responsável por ver o perigo. Então, ela sente o perigo. A gente está aqui e do nada entrou um assaltante. A minha amígdala vai ligar. Eita, está acontecendo alguma coisa. E ela vai ficar ativa. E o hipocampo, ele vai gerir essas emoções. E ele vai falar assim, peraí, é um assaltante mesmo? Aquilo ali é uma arma ou é um celular? Eu acho que é um celular. Quando a gente tem aumento do cortisol, e o hipocampo também ele é responsável por sentir o nosso prazer. Então, quando a gente abraça, quando a gente tem um momento bom, o hipocampo ele é hiperativado. Só que quando a gente tem aumento do cortisol por causa de muito estresse, a nossa amígdala cresce e o hipocampo diminui. Ou seja, a gente fica muito mais sensível a coisas ruins, ao perigo, do que a coisas boas. Por isso que, para o depressivo, tudo que acontece é muito maior. E tudo que acontece de bom é muito menor. Ele não consegue sentir mais alegria, porque o hipocampo dele está diminuidinho. E a amígdala é gigante. Então, ele fica muito mais sensível a isso. E aí a gente tem um quarto motivo, que são as crenças centrais negativas. Gente, isso aí não tem nada a ver com palavra tem poder, viu? Não tem nada a ver. Ah, eu fico falando que eu sou feia, sou feia, sou feia, sou feia, do nada eu vou ser feia. Não, não existe isso. Sou rica, sou rica, sou rica, do nada eu vou ser rica. Gente, palavra tem poder nenhum. Pelo amor de Deus. Crente não acredita nisso não, né? Ah, para de ficar falando. Minha avó que fala, como é que é? Minha avó não pode falar de cobra, que senão a cobra aparece. Então, bate na madeira, né? Então, não é sobre isso. É sobre a pessoa realmente acreditar em certas coisas. A pessoa acredita que ela é a pior pessoa do mundo. Ela tem certeza que é a pessoa culpada pelo sofrimento da família, pela família nunca ir para frente. Ela é culpada pelo sofrimento dos pais, dos irmãos, pela família estar sempre com problema. Ela é culpada pela sua tristeza própria. Ela se sente desvalorizada, ela não vale nada. O valor dela todo, da Joana, por exemplo, era o trabalho e do nada acabou, ela não tem mais valor nenhum. Ela tem certeza daquilo. São crenças negativas que ela vai tomando. A quinta causa são hábitos tóxicos. E você vai percebendo que é meio que uma cascata, né? Quem começa com isso, começa a ter hábitos tóxicos. Não faz exercício físico, não come direito, não se relaciona, começa a beber, fumar. E isso, não se relacionar com as pessoas, não fazer atividade física, comer errado, cigarro, bebida, podem causar ou complicar o caso depressivo. A doença, a depressão. E aí também outra causa é a diminuição do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma parte também que vai inibir a amígdala. Ela vai falar assim, opa, amígdala, calma aí. É perigo, mas não é tanto não. Vai dar certo. Olha aqui, calma, hipocampo. Sente um pouquinho de prazer. Isso aí às vezes é bom, não é ruim. Vamos olhar para o lado positivo. A amígdala vai falar, ops, vamos correr. Tá vindo um assaltante, o córtex. Não, calma. Calma. O córtex fala assim, ei, calma. Você vai conseguir correr estressado? Não vai. Você vai ficar correndo atrás de você mesmo? Você vai conseguir fugir do assaltante? Não vai. Então, o córtex ele vai organizar e vai preparar a ação. Ele vai te concentrar para aquilo que você precisa fazer. E na depressão, diminui também. O córtex ele atrofia. Então, a amígdala fica lá, perigo, 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 vamos todo mundo enlouquecer, e o córtex não está funcionando, e aí fica louco e não consegue fazer nada. Não consegue concentrar para resolver aquele problema. Então, o deprimido ele tem um problema, e aquele problema vira gigante, que é um problema pequeno, mas para ele é grande demais. A solução está na cara dele, e ele não consegue resolver. Ele não consegue. Às vezes a pessoa perde o emprego. Acabou com a vida dela. Tem outra oportunidade de emprego na frente dela, era só ela fazer, ir na entrevista, mas ela não consegue ir. Porque ela está sofrendo por aquele emprego que ela perdeu. O córtex não consegue fazer ela ficar ligada, entender que ele é uma oportunidade. Então, esse é o motivo. E, por fim, o motivo que aí a gente acha que é o único motivo, o gatilho. Então, o terreno já está todo preparado. A Joana já tinha mãe deprimida no histórico dela, tinha passado por estresse. A amígdala dela, com certeza, já estava aumentado, o córtex diminuído. Ela tinha hábitos tóxicos, ela só trabalhava, ela não ia na academia, não socializava.
o córtex pré-frontal dela já estava lá atrofiado, e aí veio o gatilho, que foi ela perder o emprego. Aí a gente acha que ela está deprimida porque ela perdeu o emprego, mas não é. Qual que é o gatilho? Perdeu alguém na família, terminou um relacionamento, brigou com alguém. Não, e tem N motivos. Acidente. E aí a pessoa deprime. Terminou um adolescente que terminou um namoro, fica deprimido e comete suicídio. Que absurdo. Os adolescentes de hoje em dia se matando por causa de um namoro. Pelo amor de Deus, na minha época não era assim. Gente, não foi por causa do namoro. Ninguém se mata porque terminou um namoro. Com certeza, o histórico era muito maior. O terreno já estava muito formado. Estava bom demais, só estava esperando aquela sementinha. E aí ela veio. Aí acaba com tudo. Então, essas são as principais causas da depressão. E a gente sempre acha que a causa da depressão é o gatilho. Mas não é. E hoje vocês estão sabendo que não é. Então, a partir de hoje, não lidem com o paciente, né? Com o paciente não, né? Com um amigo deprimido, como se a causa daquilo fosse simples demais. E é tão fácil de resolver, porque não é. Próximo, fala. Eu coloquei aí, né, outra causa que acontece muito hoje em dia. Eu sempre esqueço esse slide. Que é que o mundo fala pra gente que a gente... Eu falo, né, que ficou igualzinho de WhatsApp, de tio que manda bom dia pra gente nos grupos lá. Os meninos até reclamaram no grupo do Galerão, vou mandar isso lá amanhã. Bom dia. Quem foi que reclamou? Foi você, né? Foi o Samuel, né? Que o povo fica mandando bom dia aí, ó. Eu vou mandar lá amanhã. Bom dia, galera. Eu vou mandar essa figurinha aí, ó. Então, hoje a gente fala que... O mundo fala que a gente merece ser feliz o tempo inteiro, né? E eu até uso o fato da Sandy... Eu já ia falar de novo que a Sandy terminou com o Júnior, mas não é com o Júnior. A Sandy terminou com o Lucas. Vocês viram isso? Não? Gente. Tá. A Sandy, ela é casada com o Lucas Lima, que é da família Lima, aquele povo que toca violino. A Sandy do Sandy Júnior. E aí ela terminou o casamento, separaram depois de 20 anos. E aí eles escreveram um texto em conjunto no Instagram, e no texto falava assim, que eles terminaram, separaram, mas que eles estavam muito felizes, porque era a melhor decisão que eles tinham tomado para os dois. E que eles estavam muito felizes com essa decisão, e isso que importava. Então, gente, o que eu queria falar com esse caso? Gente, que é mentira. Quem fica casado 20 anos, termina e está feliz? Para, né? Pelo menos está sofrendo. O povo termina um relacionamento. Gente, o povo termina uma paixonite, que nem namoro ela. Toma um fora, morre. A Sandy e o Júnior, não, gente. Eu falo que ela devia chamar Sandy Júnior, não é Sandy. A Sandy Júnior termina com o Lucas e vai lá e vai ficar feliz? Não vai. Mas só que o mundo ele quer enfiar pra gente que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Toda hora a gente tem que estar sorrindo, todo dia a gente tem que ser feliz. Alguém conhece a Manu City? Não, ninguém vai conhecer. Mas a Manu City é uma blogueira do TikTok. Vocês conhecem. A Manu City, Aí, a Manu City, ela acorda 4 horas da manhã, tá? Ela corre 5 quilômetros quando ela acorda. Ela faz medicina. Aí ela vai para a faculdade, malha. Não, eu vi ela falando que terça-feira é o dia que ela tem mais de boa, então ela gosta de fazer tudo. Então ela corre de manhã 5 quilômetros. Nesse dia ela correu 10. Correu 10 quilômetros. Estudou coisa da faculdade, foi lá rapidinho. Voltou, malhou perna. Aí ela fala assim, nadei 5 quilômetros na natação para soltar as pernas. E depois ela fez outro esporte que eu esqueci qual que é. Achei que alguém ia falar, mas ela fez outra coisa lá, sei lá. E aí foi para casa, leu as palavras positivas de noite, que agora o povo tem isso, de escrever coisas boas à noite ou de manhã, e foi dormir. E ela é muito feliz, produtiva. Aí tem dia que grava um videozinho, gente, tô gravando isso aqui para vocês verem que não é todo dia que é fácil. Não é. Às vezes a gente tem nossos momentos difíceis, mas mesmo nos difíceis nós temos que conseguir. Porque a gente tem que ser feliz. Gente, não é assim. Tem dia que você não vai conseguir fazer nada. E nem tem dia, tem dias que você não vai conseguir fazer nada.
3 dias, 4 dias na semana que você não consegue ser produtivo, isso é normal. Só que a gente ouve o tempo todo que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E quando a gente não é, a gente acha que a gente tem um problema. Aí a gente começa a ficar mal com a gente. E aí vai sendo gatilho para a depressão. Pode passar, por favor. Agora é a pergunta, né, que eu queria que vocês respondessem. Um crente cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer isso? Vou levar mais na prática. Um crente que está em dia com o seu devocional, lê a Bíblia todo dia, ora, um crente ativo na igreja, um crente que está vindo aos cultos, que está tendo um relacionamento bom com Deus, um crente salvo realmente, ele pode ter depressão? Nesse momento que ele está... Quem estava na palestra, né? Não vale, galera. Quê? Sim? Alguém acha que não pode? Nesse momento em que ele está super bem. Não estou falando num momento ruim, não. Esse crente aí que está top na Bíblia e tal, perde o emprego. E aí, esse crente vai ter depressão? Eita, quem falou não? A pessoa só soltou, né? Não! Quem foi? Nu! Agora sim, bateu no peito. Não pode? Não. Ela não ficaria. Quem aí? Você ficaria? Pode ter sim. Com certeza. Eita. Aí vocês decidem aí. Quem acha que pode ter? Quem não tá... Gente, quem não estava na palestra, quem estava na palestra não levanta. Quem acha que pode ter? Quem acha que não pode ter? Quem nem sabe o que está fazendo aqui, não está perdido, não sabe nem qual é a minha pergunta. Tá, vamos lá para o próximo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Lá em Eclesiastes 9, 2 e 3. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Gente, o que está falando? Coisas ruins acontecem para todos, tanto justos quanto injustos. Tudo sucede igual, acontece igual. Está todo mundo debaixo das mesmas coisas, sujeitos aos mesmos problemas. Eu não falei que a depressão é uma doença? E não falei que o solo está lá? Um crente cheio do Espírito Santo pode ter um solo formado? Pode. Ele pode ter sofrido abuso na infância? Pode. Pode ter genética? Pode. Ele pode estar tendo hábitos ruins, não indo na academia, não socializando o quanto deveria, dormindo mal? Pode. Aí, quando vem o gatilho, o solo dele também está formado, ele está sujeito às mesmas coisas. Gente, crente perde filho, crente perde pai, crente tem que pagar conta, crente passa fome às vezes. Mas é claro, a gente tem Deus com a gente naqueles momentos. Mas as coisas ruins acontecem e o solo pode estar formado. Então, um crente cheio do Espírito Santo pode sim ter depressão. Passa, por favor. Tem 2 livros, um que chama Depressão e Graça, que é do Wilson Porte. Ele lista vários casos de homens na Bíblia, homens sérios, homens que foram importantes para a história da igreja, que sofriam de problemas que hoje a gente chama de depressão. É o que a gente tem hoje, é a depressão. Davi, no Salmo, ele fala assim, ele fala que ele está aflito, ele não sabe por quê. Ele não sabe dizer que a aflição é aquela. Por que está aflita a minha alma? O que é isso? Gente, o que é isso? Depressão, que aflição é essa? Davi morria de aflição e ele não sabia o que era. Ele estava abatido e ele não entendia o porquê, ele não via motivo. Gente, esse livro ele fala de vários homens na Bíblia. Tem outro também, que é esse daí, né, que fala depressão de Spurgeon. Spurgeon é um homem muito importante, foi um pregador muito importante para a gente, que sofria de depressão. Ele fala de várias fases na vida dele, de vários momentos de deprimidos. Ele cita como ele sofria com essa angústia. E
outro grupo que tem muita depressão, pastor, gente, o índice de depressão no meio pastoral é gigante. Tem muitos pastores que sofrem com a melancolia, que sofrem com sintomas depressivos, que sofrem com a depressão, que lutam a vida inteira. Ainda mais, gente, que pastor ele tem acesso a tudo de ruim dos outros. Todo problema vem para ele primeiro. E é claro que aquilo vai ferir, vai machucar, vai ficar preparando um solo bom. E quando vem a semente, eles despencam. Por quê? Porque eles não são cheios do Espírito Santo? Não! Porque é uma doença e pode acontecer, a gente está sujeito às coisas ruins. Pode passar, por favor. Então, o que eu queria falar primeiro? Que a gente sofrer de depressão não nos torna anormais ou pessoas que não acreditam em Deus, de pouca fé, que tem pouco, que está vazio do Espírito Santo, que precisa mais ler a Bíblia mais, não tem nada a ver. Não nos torna esse tipo de pessoa. Agora a gente vai falar do suicídio. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, houve 16.262 registros de suicídio no Brasil no ano de 2022. 16.262 pessoas cometeram suicídio em 2022. Gente, isso é real. Quando era acadêmica também, dava plantão lá na UPA de Birité. Gente, todo dia. Todo dia eram uns dois. Uns dois tentando, chegava todo dia. E é assim, adolescente de 16 anos, que tomou cartelas e cartelas de remédio. Homem casado, já vi, tomando remédio. Senhora, já vi, que cometeu suicídio. Então, assim, acontece demais. Então, é um tema que a gente precisa falar. E, geralmente, quando acontece, a gente abafa. A família, principalmente, morreu de quê? Estava com uns problemas, umas doenças, sabe? E aí evoluiu e acabou morrendo. Então, sempre abafado. Ninguém fala muito sobre isso. Vamos passar. Agora eu quero ver. Suicídio é pecado? É pecado. É pecado. Nós vamos aprofundar mais. Calma aí, viu, Berenice? Nós vamos aprofundar. Pergunta boa ali. Que isso. Temos o auxiliar de palco, o assistente, que vai dar... Mesmo se a pessoa estiver no pior momento da depressão? Mesmo se a pessoa estiver no pior momento da depressão? Sim. É pecado. Por quê, gente? Pode falar. A gente fica, principalmente se tem algum familiar, coisa assim, porque é muito pesado, né, esse tema. E aí a gente fica naquela dúvida, a pessoa foi para o céu, foi para o inferno, etc, etc. Mas essa coisa que a gente ouviu desde criança, assim, coitado, suicidou, foi para o inferno. Isso é dogma da Igreja Católica. Na Bíblia não fala que quem suicida vai para o inferno. Quem criou isso é o magistério católico. Né? Como, não sei porquê, como maneira de controle, não sei. E a gente, desde criança, né, em todas as igrejas que a gente frequentou na vida, carregam essa coisa de a pessoa suicidou, coitada, perdeu a salvação. E a gente, como reformado, a gente sabe que salvação não é algo que a gente perde. E o suicídio provém de uma doença, né, nesse caso, que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, por esses motivos, eu não acredito ser pecado. E talvez para a pessoa que está sofrendo, esse peso ainda torna maior. Só uma coisa. A pergunta é se é pecado. Se vai para o inferno ou não, a gente ainda não chegou nessa pergunta. A pergunta é pecado? Sim. Não tem dúvida disso. O problema desse que você falou é real. E nós vamos até discutir isso. Mas a pergunta é se é pecado. Mentir é pecado? É. Quem mente vai para o inferno? Não necessariamente. Nós vamos falar sobre isso. Não estou falando também que suicídio não leva direto para o inferno. Nós vamos conversar. E vamos trazer provas e provas de várias questões. Mas é pecado? É. Suicídio é pecado, como mentir é pecado, como roubar é pecado, como trair é pecado, porque o mandamento é claro, não matarás. Gente, quando a gente... Sabe o que eu gosto de comparar suicídio para facilitar o entendimento? A eutanásia.
ela perguntou, mesmo que esteja na pior fase da doença, câncer terminal, a pessoa sabe que vai morrer. Ela sabe. Está sofrendo demais. E ela escolhe interromper a vida para adiantar esse sofrimento. É pecado? É pecado. Porque quem dá e quem tira a vida é um só. Deus. Gente, eu sou médica e eu acredito que Deus me chamou para ajudar as pessoas. Mas nunca interromper a vida de alguém independente. A gente tem uma balança, né, que na medicina que significa fazer o bem, dar benefício acima da cura. A gente tem sempre isso. A gente não tem, o objetivo nosso não é curar, é gerar bem, é dar bem ao paciente. Mas mesmo que aquilo ali eu entenda que vai causar bem, eu não posso interromper, porque quem dá a vida é Deus e quem tira também é Deus. Logo, mesmo que seja na pior situação da depressão, ainda é pecado. Ainda não é aquilo que Deus quer. E vamos passar... Olha, eu coloquei aqui, olha o que a Bíblia não fala diretamente de suicídio, não fala, como também não fala diretamente de várias coisas. A gente interpreta vários textos. E a Bíblia cita várias vezes sobre suicídio. Eu vou deixar as referências, depois vocês leiam Juízes 9, 53, 54, 1 Samuel 31, 4, Mateus 27, 3 a 5. E todas essas vezes, e outras vezes que cita, o suicídio é sempre atrelado a coisas negativas. É sempre por causa de orgulho, é sempre visto de forma negativa, nunca de forma positiva. Então, o suicídio é pecado, porque matar é pecado. Agora, vamos para a próxima pergunta. Quem comete vai para o inferno? Essa é a pergunta, a questão. Tinha um cara que ele ia na igreja e tal, vamos colocar um presbítero. Ele era presbítero, ia na igreja, estava lá ativo, e aí ele começa a ter sintomas de depressão, começa a ficar mais em casa, a depressão começa a atingir ele, né? Depois que ele perdeu a esposa, e aí ele comete suicídio com um tiro na cabeça. Foi tiro, tá? Pegou, na hora que ele tomou a decisão, ele já não estava lá mais. Morreu. Teve nem tempo. E aí? Vai para o céu ou para o inferno? Sim. O assistente... Aí, peraí. Isso. Eu queria até usar um exemplo simples, que eu até dei para a irmã aqui. Né? Nós todos que estamos aqui nos consideramos crentes, salvos pela graça. Eu menti para ela, atravessei a rua e fui atropelado. Eu queria saber se eu fui para o inferno. E aí, foi para o inferno? Não deu tempo para arrepender da mentira. É a mesma coisa. Exatamente. Você foi brilhante também. Junta você com... Como é que é seu nome? Palmas para ela. Mônica e... Qual é o seu nome? Anne e Mônica. Elas estão certeiras. Vamos lá, gente. Laís. E eu já atendi várias ocorrências de pessoas que tentaram suicidar e foram frustradas naquele momento. Assim, não conseguiram, né, se matar de fato. E aí a gente encaminha para o hospital, tal. Então, assim, eu já tive a oportunidade de entrar em contato por diversas vezes com essas cenas. E o que a gente observa é que, naquele momento, a pessoa não é a pessoa. Ela não está lúcida, né? Eu tive uma experiência na minha vida de atender um sargento que trabalhava comigo, que eu conhecia ele e que ele tentou se matar, se enforcar. O filho dele viu, cortou a corda, ele caiu no chão e a gente foi atender. E foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque não era ele, sabe? Assim, a fala era diferente. Ele estava num estado completamente transtornado. Então, a pessoa que faz isso, ela não está na sua lucidez, na sua consciência plena. Não estou falando que está possuído alguma coisa, não, mas o nosso cérebro, ele tem uma fisiologia. E no momento que você altera essa fisiologia, se altera uma série de consequências de outras coisas, inclusive a sua personalidade. E aí eu não sei se é verdade, porque nessa época eu fiquei muito mexida com esse caso, eu estudei muito, li muitas coisas sobre suicídio,
E aí eu não sei se é verdade, mas eu achei um relato de um estudo que os nazistas fizeram com os judeus, que pegavam os judeus depressivos, amarravam e jogavam no mar. E todos eles tentavam se salvar. Então, concluiu-se que quando a pessoa que tem depressão, ela suicida, na verdade, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer tirar aquela dor, aquela angústia que ela está sentindo, e naquele momento ela acha que tirar a própria vida é a única solução. Sim. Pode perguntar. Sou a Elisa. Oi. É uma pergunta e uma reflexão, porque nós estamos no contexto de uma igreja presbiteriana embasada no calvinismo que crê na predestinação. Em que momento a minha decisão está acima da soberania de Deus para a minha vida? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Cris. Eu acho que, independente do que nós fizermos, é o que ela falou, né? A graça, a salvação, não depende de obras nenhuma. É muito claro isso. Sim. A salvação depende da obra de Cristo na cruz. Sim. Uma vez que eu creio e fui salva, independente do que eu vou fazer, as consequências são diferentes para a minha vida. Mas a salvação depende unicamente de Cristo. Unicamente de Cristo. O resto, as minhas atitudes é o que a Anne falou. Se eu mentir, isso tudo o Senhor já levou, né? Todo o pecado que eu já cometi, que eu cometo e que eu ainda vou cometer, todos já foram levados na cruz. Uma vez que eu recebi o Senhor, eu estou salva. Eu estou salva. Lógico que eu, conscientemente, não vou fazer nada contra Cristo. Mas o que ela falou ali, que ela é bombeiro, né? Do corpo de bombeiro. Eu acho que o meu sogro suicidou. Meu marido tinha 3 anos. A minha sogra contava que ele era um pai espetacular. E que ele saiu e foi trabalhar e foi para um motel e pediu uma cerveja, colocou estraquinina na cerveja e morreu. Ele era louco com os filhos, largou 4 filhos e ela com 28 anos sem nunca ter trabalhado. A minha sogra surtou, a minha sogra passou a ter, ela ficou meio bipolar, eu não sei o que ela não ficou mais normal. Mas não é. Então, o meu marido e os irmãos foram criados num lar assim, completamente perdido. Então, eu acredito que ele estava num surto, ele estava fora de si. Né? Apesar de não era convertido, mas se fosse uma pessoa convertida, eu acredito que fora de si o Senhor é misericordioso e conhece a dor de cada um. Sim. Só ela quer falar porque antes dela fazer a réplica dela, eu só queria fazer um comentário. Enquanto estudante de medicina chinesa, você é da área da saúde, da medicina ocidental, e a medicina oriental ela tem um outro olhar, digamos assim, sobre todas as coisas. Mas é importante, gente, a gente não misturar as coisas, porque nós somos espírito e nós somos humanos. Então, antes da gente manifestar qualquer coisa fisicamente, a gente manifesta no campo emocional. Então, a pessoa, para ela chegar ao extremo de tirar a própria vida, ela já está desarmonizada mentalmente. Ela não tem condição de discernir qualquer coisa. Então, eu acho, na minha opinião, enquanto essa pessoa que estuda esse outro olhar, a gente tem que separar as coisas do espírito e do corpo, embora sejamos uma coisa só. Alma, corpo e espírito. Mas os nossos órgãos, eles geram uma energia que ou organizam ou desorganizam o nosso funcionamento enquanto ser humano. Então, quando a pessoa chega nesse ponto extremo, gente, ela está completamente fora de si. A gente não pode misturar as coisas. É uma reflexão que eu proponho para vocês aqui. Agora, a questão espiritual é importantíssima, porque se ela é forte espiritualmente, se ela tem esse conhecimento de Deus, de que Deus é o ser supremo, a causa primária de todas as coisas, que nos governa, e que a gente tem Ele como prioridade na nossa vida, nós vamos ter um cuidado de tentar viver o mais harmoniosamente possível para que a gente não tenha essa desarmonia. Certo? E aí sim o espírito estar fortalecido para a gente não adoecer a esse ponto. Sim. E se acontecer,
um gatilho, uma perda grande, uma infelicidade aí de passar por uma dificuldade financeira, a gente ainda ter o discernimento de vencer aquele desafio. Isso é diário. E isso é Deus na nossa vida. Sim. Você quer... A Cláudia vai falar? Você ia falar, Cláudia? Aham. Sim. Então você não pode deixar o problema crescer na sua cabeça. Um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Dessa forma, os pensamentos ruins. Você tem força, você vai buscar na palavra de Deus. Você vai se instruir. Nós estamos falando do cristão. Sim. Entendeu? Então, assim, o suicídio, ele não começa agora, como você mesmo explicou. Então, assim, a gente tem que procurar resolver os problemas diante de Deus. Tá. Buscar solução nele. E se a gente buscar nele, tudo está resolvido. Gente, para a gente ir encerrando, eu queria só que a gente fechasse com duas coisas. O fato da gente estar com uma doença, estar com o corpo comprometido, estar mal, né? Estar dentro da depressão, não tira a responsabilidade de ser um pecado. É pecado, independente. Isso não tira. Você está doente emocionalmente, está comprometido, não tira o fato de ser pecado. A Bíblia é clara. Ela é clara com isso. Mas a Bíblia também é clara que pode passar... É isso mesmo. Porque lá em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, nós somos salvos pela graça. Nada que a gente faça nos dá salvação ou tira. Quem dá a salvação é Deus. Só Ele. E a gente acredita nisso muito forte. É Ele quem nos salva. A gente pede perdão não porque Cristo vai nos perdoar e vai nos salvar. A gente pede perdão porque nós fomos salvos e já perdoados. Então, independente, a gente pede perdão porque Cristo já nos perdoou. A gente tem um salmo que fala assim: me perdoe até pelos pecados que eu nem sei que eu cometi. É exatamente o que ela falou. Se o suicídio fosse plausível de inferno, cometer o suicídio vai para o inferno, se a gente mentisse agora, se eu cometesse um pecado agora e morresse, eu estava no inferno. Não me arrependi? Mas Cristo morreu naquela cruz e nos perdoou daqueles pecados que a gente nem sabe que comete, porque a gente comete pecado o tempo inteiro. Então, nós já fomos perdoados. Por isso, o suicídio não nos leva para o inferno. É claro, é isso que o Senhor quer para a sua vida? Não. Um crente que está percebendo que tem sintomas de depressão, o que ele tem que fazer? Buscar ajuda, ele tem que interromper ali para não chegar... Sim, para não chegar naquela situação final. Mas se chegou, o suicídio não é maior do que a obra de Jesus na cruz e nunca vai ser. Cristo salvou. Quem é o suicídio para tirar essa salvação? Nada. Quer dizer que um crente não vai chegar a esse ponto? Também não. Um crente pode chegar a esse ponto, do mesmo jeito que a gente pode chegar num ponto final de uma traição, do mesmo jeito que uma mulher pode se deitar com um homem que não é seu marido, ou vice-versa. A gente chega, a gente é tão ruim que a gente chega nas consequências finais. Mas mesmo se a gente chegar, se o Senhor foi capaz, se transformou o nosso coração, a gente é salvo. Mesmo quando a gente chega nas consequências finais. Porque a única coisa que tem poder para salvar é Cristo. Entenderam? Então eu queria que isso ficasse claro. Nós temos que evoluir para o fechamento. Tá só um pergunta. Isso também. Isso mesmo, Berenice. Então, gente, para encerrar, passa para o lado, por favor. Como que a gente vai vencer a depressão? Gente, do mesmo jeito que é uma doença fisiológica, Cristo tem total poder para atuar. Em cada causa,
Cristo atua no estresse da infância. Uma família cheia de Deus vai ser uma família que não negligencia seus filhos. Cristo atua nos hábitos tóxicos. A gente cuida do nosso corpo porque entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. Cristo atua nas crenças negativas. Quando a gente fala que a gente não tem valor, Cristo fala, você tem valor em mim. Quando fala eu não sirvo para nada, ele fala, você serve para a minha obra e é para isso que você foi curado. Deus trabalha nessas causas. E por fim, Cristo trabalha no gatilho. Gente, eu usei a situação do pastor Cláudio. Alguém conhece o pastor Cláudio Maranhão? Ele é daqui de Lagoa Santa também, e ele perdeu o filho dele, né? O filho dele faria 9 anos agora. 10. O Arthur faria 10. 11? Então, ele morreu aos 10. E ele morreu depois de uma luta de um câncer que ele descobriu após o acampamento de 2020. Começou no joelho e foi alastrando, foi várias fases, até que ano passado ele faleceu. E no funeral, né, no culto fúnebre, quem pregou foi o pastor Cláudio. E, gente, era uma força, era uma paz que ele tinha no coração dele, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falava do Arthur e ele falava de quanto ele estava em paz, de uma forma que foi assim, de constranger a gente. Ele pregou e ele estava lá consolando quem estava no enterro do filho. Então, o jeito que a gente passa pelo gatilho muda tudo. A nossa confiança em Cristo não vai nos tirar necessariamente de chegar à depressão. Pode ser que não, mas ajuda a gente a passar pelo gatilho. Tá com Cristo ajuda. Gente, a gente precisa ter um amor profundo. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu amo, Senhor. Ele está perguntando se Pedro, você me ama profundamente? E é como se Pedro falasse, eu gosto do Senhor. E ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu gosto. Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu gosto muito. Mas ele não tem esse amor profundo. Tanto é que passa um tempo, o que Pedro fala? Não o conheço. Então, a gente precisa ter esse amor profundo. A gente precisa se agarrar a Cristo quando a dificuldade vem. Gente, doença é ruim demais. Câncer é ruim demais. Câncer dói, machuca. Minha mãe teve, né? Estou expondo ela aqui. Mas a gente passou por isso. É um momento difícil demais. E quando a gente se põe em pé e fala que aquela pessoa teve depressão após passar por aquela doença porque ela não tem Cristo suficiente, a gente está desprezando a dor. A gente não está entendendo o que é aquilo. É difícil. A vida não é fácil. Não é. O sofrimento, ele está aí. A gente não é isento. Perder um filho dói. Eu nem imagino a dor. Eu choro toda vez. Mas eu nem imagino a dor que é perder um filho, que é perder uma mãe. E a gente pode chegar às consequências finais. Isso não é incentivo para a depressão. Isso não é incentivo de suicídio. É apenas afirmando que mesmo no meio da dor, mesmo no meio da depressão, Deus está ali. Ele não sai. Cristo está do seu lado. Ele não te abandonou. O fato de você passar pela depressão, o fato de alguém próximo a você ter cometido suicídio, não significa que Deus saiu, que Deus virou as costas. Deus é um Deus de perto. Você já ouviu aquela música? És Deus de perto e não de longe? Mentira, Ele é Deus de perto e de longe. Ele mesmo fala isso. Deus é Deus e Ele está ali, mesmo em meio à dor e à depressão. Mesmo em meio ao suicídio, Deus está lá. Ele concorda? É isso que Ele quer para os seus filhos? Jamais. Então nós devemos lutar. E eu queria falar, gente, presta atenção no seu irmão do lado. Seja consolo, seja abrigo. Pergunta se está tudo bem, querendo saber se está tudo bem. A sua palavra pode ser usada por Deus para mudar tudo. Vamos ficar atento a isso. E é isso que eu queria trazer para vocês. Nunca, jamais incentivo ao suicídio ou depressão, mas falar que Deus continua ali, mesmo em meio à dor que essa doença causa. E falar que nós precisamos ser usados para ajudar o outro. Nunca
no lugar de apontar o dedo ou falar que aquela dor é pouca demais para aquilo que está gerando, mas para estar lá, consolando, mostrando que Cristo é com ela, independente de todas as coisas. Enfim, gente, pode passar pode passar até o final. Até o obrigado. E aí eu queria só terminar, não, é a última mesmo. Que tem uma música que fala: mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. Eu queria incentivar vocês a prestar atenção nas primeiras alegrias. Ela fala assim, né? Estourar pachuco bolha, comer resto do bolo que a mãe faz, dar um abraço, conversar com o neto. Vamos valorizar isso, sabe? Vamos ser igreja. É a gente aqui, é um que está do lado do outro. Quem você tem que convidar para os seus aniversários é seu irmão. É a gente aqui, a gente é uma família. É um corpo. E Cristo nos chamou para lutarmos juntos contra todos os males desse mundo. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa o tempo.